Surprise, Sydney! Com o Dia dos Namorados chegando, eu decidi fazer uma semana especial de Dia dos Namorados. Isso mesmo, essa semana eu vou lançar alguns vídeos com casos relacionados a casais. E se você é uma pessoa encalhada como eu, que não beijo na boca já tem uns 2 anos, por quê, né? Até porque estamos em pandemia, então não é hora de ficar beijando na boca de gente estranha, né? Enfim, se você também é encalhado, garanto que até o final dessa semana, quer dizer, até terça-feira que vem, né? Você vai ter feito as pazes com a solteirice. E, pra começar, eu pensei, hora perfeita pra trazer esse caso aqui, né? Porque ele aconteceu exatamente no Dia dos Namorados lá, né? Não Dia dos Namorados no Brasil, mas enfim. E eu já conheci esse caso, porque é um caso relativamente recente e ficou muito famoso. Eu acho que ele só não foi maior do que o do O.J., porque aconteceu na África do Sul e não nos Estados Unidos. Mas é um caso muito controverso, muito controverso mesmo. Até hoje, 8 anos depois, tem gente que defende, tem gente que acusa. Eu entrei lá no Instagram dele porque ainda tá aberto e, tem gente xingando, tem gente defendendo. Tem quem acha que foi o acidente, tem quem acha que foi premeditado. E depois de mais de 50 casos que eu já trouxe aqui no canal, acho que essa foi a primeira vez que eu comecei o roteiro com uma opinião formada, porque, como eu falei, eu já conhecia esse caso. E depois de assistir, incontáveis horas de documentários, eu não tô exagerando, e matérias de jornal e partes do julgamento, eu cheguei ao final do roteiro com uma opinião diferente. Então, eu mudei de ideia várias vezes durante o roteiro, então eu tô muito... Não sei, eu tô muito perdida, eu quero muito saber a opinião de vocês no final. Mas antes de qualquer coisa... Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot. E o Cadu, porque ele tá tentando dizer isso desde a hora que eu comecei a falar aqui. E toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Criança, vai terminar de almoçar. Anda. Agora, vai. O like ele tá pedindo. Pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser um acontecimento histórico, um caso criminoso... criminoso não, né? Um caso curioso ou misterioso. Enfim... Se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos. Como vocês estão vendo, Cadu está em casa porque ele está de férias. Geralmente ele não aparece nos vídeos que eu gravo quando ele está na escola, mas enfim, né? O mesmo vale para quem estiver ouvindo o episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Como sempre... Os demais recados eu vou deixar para dar no final do episódio, mas o like eu já tô pedindo agora, né? Porque eu tinha parado de pedir, vocês pararam de deixar, então agora eu tô pedindo de novo. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Começando primeiro pelas damas, a Reeva Steenkamp nasceu na cidade do Cabo, na África do Sul, em 19 de agosto de 1983. Seus pais se chamam Barry e June Steenkamp. A Reeva se formou em Direito na Universidade Metropolitana Nelson Mandela em 2005 e planejava começar a advogar quando completasse 30 anos. E isso seria em 2014. Mas antes disso, ela estava trabalhando como modelo. Ela foi a primeira modelo da Avon no país, foi capa de revista, trabalhou na televisão, estava se preparando para ser apresentadora também. Além disso, ela também foi considerada a 40ª mulher mais sexy do mundo pela revista britânica FHM. A Reeva era uma pessoa, muito querida pela família e pelos amigos. Ela era uma mulher forte, que se preocupava muito com os outros, lutava pelos direitos das crianças e das mulheres e, principalmente,
contra a violência contra a mulher, especialmente lá na África do Sul. Na verdade, no dia 14 de fevereiro de 2013, Dia dos Namorados, lá na África do Sul, ela iria dar um discurso em uma escola, né, exatamente sobre isso. Seria um discurso para garotas, adolescentes, né, sobre o poder, né, que as mulheres têm, enfim. Na noite anterior, inclusive, ela estava trabalhando lá nesse discurso e, como eu falei, ela queria alertar, né, as meninas que elas mereciam respeito e que elas precisam, né, falar e se defender e lutar pelos seus direitos. E eu vou falar um pouco mais sobre a violência na África do Sul como um todo mais pra frente, porque vai ser relevante pro caso. Mas os índices de violência contra a mulher lá são, extremamente alarmantes. No nível absurdo mesmo. O nível de feminicídio lá é 5 vezes maior que o índice mundial. Uma mulher é assassinada a cada 3 horas. E isso sem contar a violência doméstica e os abusos sexuais, claro. Esse caso vai ser usado para chamar a atenção para essa luta também. Eu tive um pouco de dificuldade de achar informações sobre a Riva, porque a maioria das informações são sobre o crime, sobre o julgamento ou sobre o Oscar. Mas eu encontrei um documentário sobre ela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas tá em inglês. E não tem legendas. E pelo que eu consegui ver sobre ela, né, com depoimentos dos professores, dos amigos, é que ela realmente era uma pessoa iluminada. Eu acho que ela teria trazido uma influência muito positiva para a África do Sul. Eles falam como ela se importava com as pessoas e como ela era gentil com as pessoas, independente da classe social, do gênero, da religião ou da cor de pele. Lembrando, né, que o sistema de segregação racial lá na África do Sul, né, o apartheid, só foi terminar em 1994, então, é uma coisa muito recente. Do outro lado dessa história, nós temos o Oscar Leonard Cal Pistorius, que nasceu em 22 de novembro de 1986 em Joanesburgo, também na África do Sul. O Oscar nasceu sem as fíbulas das 2 pernas, o que levou com que os seus pais optassem por amputar os 2 pés dele quando ele tinha 11 meses de idade. Os seus pais se chamam Hank e Sheila Pistorius e eles têm mais 2, eles têm mais 2 filhos, né? O Cal e a Aimee. Eles foram criados em uma família cristã, mas em algum ponto da infância o pai meio que saiu da cena e eles passaram a serem criados só pela mãe. O tio deles, que tinha uma condição financeira bem boa, digamos assim, assumiu as responsabilidades financeiras deixadas pelo pai, praticamente. Só para deixar claro aqui, o pai dele não morreu, tá? O pai dele tá bem vivo. O Oscar nunca foi tratado diferente por não ter os 2 pés. A mãe e a família sempre o trataram do mesmo modo que os irmãos dele. E ela sempre, né, a mãe dele, sempre ressaltava que ele não tinha deficiência nenhuma. E a gente vai ver isso muito refletido mais pra frente também. O Oscar era super apegado à mãe dele. Ele sempre cita como ela foi um exemplo para ele e a maior influência da vida dele. Mas quando ele tinha 15 anos, a mãe dele morreu. Então, os 3 irmãos passaram a ser praticamente criados por esse tio. No ensino médio, ele frequentou a Pretoria Boys High School, onde ele jogava rugby, polo aquático e tênis. Em 2003, durante um jogo de rugby, o Oscar machucou o joelho e, como parte da terapia dele, ele começou a correr e nunca mais parou, né? Em 2006, ele começou a estudar gestão de negócios focado em esportes
E isso foi na Universidade de Pretória mesmo. Em 2008, em uma entrevista, ele brincou dizendo que esperava se formar antes dos 30 anos, porque ele ficava precisando empurrar algumas matérias para depois, né, por causa dos treinos que ele fazia. Eu poderia passar horas aqui falando das conquistas esportivas dele, mas vou falar só das mais importantes, né? Em 2004, ele ganhou uma medalha de ouro e uma medalha de bronze nas Paralimpíadas de Atenas. Nas Paralimpíadas de Beijing, em 2008, né? Ele ganhou mais 4 medalhas de ouro. Nas de 2012, em Londres, ele ganhou 2 de ouro e 1 de prata, sendo que essa de prata ele perdeu porque... Quer dizer, ele perdeu não, né? Ele ganhou porque ele perdeu a de ouro para um brasileiro, que é o Alan Oliveira. Mas em 2012, o Oscar não correu só nas Paralimpíadas, ele também correu nas Olimpíadas de Londres. E ficou em segundo lugar. Ele já tinha tentado competir nas Olimpíadas de Beijing, né, que tinham sido as Olimpíadas anteriores, mas tinham vetado ele porque disseram que ele tinha vantagem sobre os outros competidores. Teoricamente, as lâminas, né, blades, que são essas próteses que eles usam para correr, dariam para ele vantagem sobre os outros competidores, né, que não usam as blades. Ele recorreu, fizeram vários testes e ele foi liberado para competir nas Olimpíadas de Londres. O que acontece, Anjo, é que ali em 2012, 2013, o Oscar estava no auge. Ele era chamado de Blade Runner, era garoto propaganda da Nike, da Oakley e por aí vai, né? Várias empresas. Ele também apoiava várias instituições de caridade, assim como a Riva. Enfim, ele estava vivendo o sonho. Então, né? O que poderia estar errado? Se não tivesse nada dado errado, ele não estaria aqui hoje, nesse canal. Bom, o Oscar e a Riva se conheceram em algum ponto entre outubro e novembro de 2012. E foi tipo um match instantâneo. O relacionamento deles era muito explosivo e não no sentido de um agredir o outro, mas no sentido de intensidade mesmo. Ela já ficava na casa dele, mesmo quando ele não estava lá. Durante o julgamento foram apresentadas mensagens entre os dois. A Riva escreve que o Oscar assusta ela às vezes. E a próxima mensagem depois dessa é uma mensagem dela chamando ele de babu, babá, sei lá, algum apelido carinhoso brega desse daí, e desejando um ótimo dia pra ele, dizendo que tava com saudade. Então, em uma mensagem ela diz que ele assusta ela às vezes, e no outro tá tudo carinhoso, assim, sabe? Então, era um relacionamento muito instável. Lembrando que eles estavam juntos há, 4 meses, no máximo. Quando a pessoa é intensa demais, pra mim, né, eu já deixo os meus 2 pés pra trás. Porque, como dizia Shakespeare, alegrias violentas têm fins violentos. Tanto foi, né, fins violentos que no dia 14 de fevereiro de 2013, dia dos namorados, cerca de 4 meses depois que eles saíram pela primeira vez, a polícia foi chamada na casa do Oscar e, quando eles chegaram lá, eles encontraram a Riva morta. O Oscar atirou 4 vezes nela, sendo que ela foi atingida por 3 tiros, né? 3 dos tiros acertaram ela. E um atingiu a cabeça dela, que foi o que matou a Riva instantaneamente. Acreditam que esse tenha sido o primeiro tiro que acertou ela. Ele estava desesperado e até hoje ele mantém que tenha sido um acidente, e eu vou explicar. De acordo com o Oscar, que era a única pessoa que estava na casa e continua viva, então, é a única versão que a gente tem da história, ele diz que ele tinha deixado 2 ventiladores ligados na porta da varanda do quarto e tinha dito para a Riva que quando ela fosse dormir, era para ela colocar os ventiladores para dentro, né, e trancar a porta da varanda, porque estava calor, então os ventiladores estavam ligados na porta da varanda, virada para dentro do quarto. Ela ainda estava acordada, que ela estava trabalhando no discurso que eu falei, e ela também estava lá na cama. Então, eles dois estavam deitados na cama de casal. O Oscar
pegou no sono e a Riva continuou trabalhando no computador. Ele diz que ele acordou por volta das 3 horas da manhã e percebeu que a Riva já estava dormindo, né, na cama do lado dele, mas que os ventiladores ainda estavam na porta da varanda e a porta ainda estava aberta, os ventiladores ainda estavam ligados. Então, ele levantou para colocar os ventiladores para dentro e fechar a porta. Ele não desligou os ventiladores em nenhum momento, então ele estava com o barulho do vento no ouvido dele, então por isso que ele não escutou nada, né? Depois que ele fechou a porta, o quarto ficou mega escuro, então ele não olhou para a cama. Nisso, ele ouviu um barulho no banheiro, vindo do banheiro, o barulho da janela do banheiro. Ele sussurrou para a Riva deitar no chão e chamar a polícia. Enquanto isso, e antes mesmo dela dar uma resposta para ele, ele pegou a arma que ele deixava do lado da cama e foi em direção ao banheiro. Ele estava sem as próteses dele, e isso vai ser importante mais para frente, e ele começou a gritar para quem quer que estivesse dentro do banheiro sair da casa dele. E aí, quando ele ouviu um segundo barulho lá dentro, ele atirou 4 vezes através da porta. Nisso, ele voltou para o quarto para colocar as próteses dele e quando ele apalpou a cama, a Riva não estava lá. Então, ele chamou o nome dela e ela não respondeu. Ele achou que ela tivesse, deitado no chão e tivesse se escondido, né? Como ele tinha falado para ela fazer. E foi só aí que ele se deu conta de que poderia ser a Riva que estava dentro do banheiro. Então, ele pegou um taco de cricket e quebrou a porta do banheiro, que estava trancada, e foi aí que ele viu a Riva caída sobre o vaso. Ele foi até a varanda e começou a gritar por ajuda. Depois ele pegou a Riva no colo, né, e levou ela para o primeiro andar da casa. Os vizinhos ouviram os gritos do Oscar pedindo ajuda e foram até lá. E um deles até era médico e tentou ajudar a Riva, mas esse mesmo vizinho, ele diz que assim que eles viram os ferimentos da Riva, ele sabia que ela já estava morta, porque, tem um documentário no Prime Video que se chama Pistorius. E tem as cenas do julgamento e aparece o corpo dela, então é bem pesado. Mas aqui tem umas inconsistências. O Oscar diz que tentou fazer respiração boca a boca nela, mas que tinha muito sangue. Sendo que ele não tinha sangue na cara e o sangue do rosto dela não estava borrado. Então, ele tentou fazer ou ele queria fazer, mas tinha muito sangue e ele não fez. Não sabemos. O Oscar foi preso, pagou fiança e aguardou o julgamento em liberdade. Durante o julgamento, muitas coisas foram questionadas, muitas coisas vieram à tona também. Então, a ex-namorada dele diz que ele era muito abusivo, no sentido de ciúmes e tratar ela como se ela fosse uma propriedade dele. Mas, ao mesmo tempo, ela chora quando conta que ela foi trocada pela Riva e dá a entender que ela queria ter continuado o relacionamento com ele. Então, vocês que sabem. Deixa a opinião de vocês. Essa mesma ex também contou que um dia o Oscar, depois que ele tinha sido parado por um policial e sido advertido por estar com a arma dele, para a qual ele só tinha posse e não porte, ele deu um tiro sem motivo através do teto solar do carro. Em uma outra ocasião também, enquanto ele estava vendo a arma de um amigo no meio de um restaurante cheio, tá? O Oscar disparou a arma sem querer. E como ele estava, no auge nessa época, ele pediu pro amigo assumir a culpa por ele. Claramente, a gente consegue ver um padrão aqui, de comportamento dele, do ele tem uma enorme dificuldade de assumir a responsabilidade pelos atos dele, pelos erros principalmente, e se achar inatingível. Por exemplo, lá nas Paralimpíadas de Londres, que ele perdeu o ouro para o Alan, ele não aceitou a vitória do brasileiro não, tá? E ele até chegou a dizer que o Alan só ganhou a medalha de ouro
porque as lâminas dele eram mais altas. Então, tipo, ele estava muito alto e foi por isso que ele ganhou. Várias testemunhas foram chamadas e o julgamento dele durou vários dias. Tinha até um programa na TV africana que foi criado só para comentar os dias do julgamento. Tipo, não tem esses programas que comentam futebol? Foi mais ou menos isso, mas era para comentar só o julgamento. Alguns vizinhos foram chamados e aí também tem inconsistências. Os vizinhos diretos, né, os que moravam nas casas do lado da casa do Oscar, disseram que ouviram 4 tiros, depois ouviram o Oscar chorando e pedindo socorro e depois ouviram mais umas pancadas que pareciam tiros. Que, na verdade, era o Oscar quebrando a porta do banheiro com um taco de cricket. Já os vizinhos que moravam afastados da casa do Oscar, tipo, mais distantes da casa do Oscar, disseram que ouviram uma mulher gritando e depois ouviram os 4 tiros. Então, isso levantou a possibilidade de que eles estavam discutindo, o Oscar e a Riva se trancou no banheiro pra tentar fugir dele e foi aí que ele atirou nela. Só que aí tem, tipo, como é que eles escutaram os tiros, o grito, mas não escutaram o cricket? Então, não faz sentido. O fato da porta do banheiro também estar trancada também foi questionado. Porque ficaram questionando por que ela trancaria a porta no meio da noite. Sinceramente, eu trancaria, tá? Quando eu durmo na casa de alguém, eu vou no banheiro, tá? Com a porta trancada. Independente da hora, meu bem. Posso até estar sozinha na casa, ainda assim eu vou trancar a porta. A ex dele, que era namorada antes da outra ex que eu falei, também foi chamada. O número dela estava salvo no celular do Oscar com o apelido de Baby Shoes. Ela e o Oscar se falaram no dia 13, né, horas antes do assassinato. Eles se falaram por 9 minutos no telefone. Ela defende o Oscar até hoje, disse que ele nunca levantou sequer a voz para ela nos 5 anos que eles ficaram juntos. Inclusive, ela visita o Oscar na cadeia até hoje e continua apoiando ele. Falando em condenação, em 12 de setembro de 2014, o Oscar foi considerado culpado de homicídio culposo, né, o similar a homicídio culposo lá da África, e condenado a 5 anos de prisão. Na África do Sul, você pode responder pelo mesmo crime mais de uma vez. Então, a promotoria recorreu e em 2016 o veredito mudou para homicídio e ele foi condenado a 6 anos de prisão. Em 2017, a pena foi revista e ele foi condenado, e essa é a sentença que ele está cumprindo hoje em dia, a 13 anos de prisão, podendo chegar a 15, menos o tempo que ele já tinha servido. Sendo assim, em 2023, ele vai ter o direito a pedir condicional pela primeira vez. Agora, eu vou dar umas informações que eu não vejo muita gente falando quando falam desse caso aqui, e foi isso que me fez mudar de opinião. Eu pensava que ele tinha matado a Riva mesmo, tipo, de propósito. Ele matou a Riva, mas eu achava que tinha sido de propósito mesmo. Por quê? Como que ele não ouviu ela levantar da cama? Como que ele atirou sem confirmar que não era ela que estava no banheiro? Por que ela não respondeu quando ele gritou perto da porta do banheiro, né? Que ele gritou para a pessoa que estava lá dentro sair da casa dele. Por que ela não respondeu que era ela que estava lá dentro? E aí, vem algumas informações importantes. Primeiro, a África do Sul é um país muito violento e invasões de casa é um dos crimes mais comuns lá. Então, tem casos de casas que já foram invadidas tipo 5, 6 vezes e é comum as pessoas terem armas em casa. Alguns meses antes da Riva ser morta, antes dela conhecer o Oscar, ela estava na casa da mãe dela e a casa foi invadida. Então, aí é o segundo ponto. Elas conseguiram se trancar no quarto antes dos invasores alcançarem elas, né? Mas isso gerou um trauma na Riva. Então, talvez isso explique o motivo dela não ter respondido aos gritos do Oscar. Porque ela pensou, né, que o invasor estava perto de onde ela estava. Então, ela se escondeu.
E se a porta tivesse aberta, eu acho que ela também teria trancado a porta, né? Depois disso. Tipo, se a porta tivesse destrancada, não sei. E é o terceiro ponto aqui, quando ele era pequeno, o Oscar, a mãe dele ligou várias vezes para a polícia porque ela estava escutando barulhos pela casa. E quando ela fazia isso, ela esperava pela polícia escondida no quarto das crianças com uma arma na mão. Então, talvez isso também tenha alimentado essa paranoia do Oscar com a segurança, né? Os amigos mesmo do Oscar falam que ele era neurótico com segurança. Ele morria de medo que a casa dele fosse invadida. E alguns meses antes dele matar a Riva, houveram invasões no condomínio dele. Um psicólogo que avaliou o Oscar disse que era como se existissem 2 Oscars dentro dele. Um era o Oscar que estava com as próteses, né? Que era ele quando estava com as próteses, que era confiante, cheio de si, que conseguia pensar sob pressão e por aí vai. O outro Oscar era o Oscar sem as próteses, que era inseguro, desesperado, impulsivo. Até durante o julgamento dele, né, ele teve uma fala que representou muito isso pra mim, que quando perguntaram por que ele atirou 4 vezes no banheiro com a porta fechada, ele respondeu que ele estava sem as próteses. E se o invasor saísse do banheiro, ele não teria como proteger a Riva. Então, sei lá. Então, depois que eu encontrei, né, essas informações, eu realmente acho que ele não queria matar a Riva. Eu acho que ele queria matar esse invasor que ele acreditava que estava na casa dele. Isso quer dizer que eu acho que ele deveria estar solto, né? Enfim, vivendo a vida? Não. Eu acho sim que ele tem que ser responsabilizado por não ter se certificado de que não era ela que estava dentro do banheiro. Então, acho que ele foi impulsivo, ele agiu sem pensar, então acho sim que ele tem que pagar por isso. A última notícia que eu vi sobre ele foi nesse ano de 2021, foi que ele parou de se exercitar, ele começou a fumar, está se dedicando à religião e não está pensando em pedir condicional em 2023. Tudo o que ele fala é em conseguir o perdão dos pais da Riva. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que você acha. Acha que foi de propósito? Acha que não foi? Uma das coisas que eu acho mais interessantes em fazer esse tipo de conteúdo, né, é que eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas envolvidas, né, seja para tentar entender o que se passa na cabeça de quem comete um crime, ou ir para entender também o que se passa na cabeça da vítima, né, para agir do jeito que ela também age. E, assim, eu consegui me colocar no lugar dos dois nesse caso. Por exemplo, meu objetivo é conseguir viver de YouTube e poder me mudar lá para onde minha mãe mora, lá em Portugal. Ou seja, no meio do mato, eu não estou exagerando, é realmente no meio do nada. Parece aquelas cidades fantasmas que a gente vê aí, né? E assim, eu não sou fã de arma de fogo, tá? Não gosto. Mas quando eu conseguir me mudar pra lá, eu vou aprender a atirar e eu vou dar entrada na posse de arma. Porque eu sou uma mulher sozinha, com uma criança, somos os maiores alvos de crimes violentos e ninguém vai invadir a minha casa no meio da noite, né? Com uma intenção boa, né? Querendo fazer o bem, né? Então, assim, na verdade, esse é um medo real meu e é o motivo pelo qual eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Mas esse medo também não justifica atirar através de uma porta sem saber quem está atrás dela, né? Então, assim, eu entendo, mas não concordo. Bom, eu quero contar que eu abri um canal secundário porque eu comecei a sentir falta da parte terapêutica do YouTube, né? De quando eu comecei, eu falava de um monte de coisa diferente, né? E não tinha data pra sair vídeo, enfim, sair quando tava na teia. Então, eu abri o
Fala Margolite. O link vai estar na descrição. Por favor, se inscreva lá também, porque eu preciso chegar em 100 inscritos lá para poder habilitar um negócio lá para um conteúdo mais descontraído e sem data certa para sair. Por favor, se inscreva lá. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para a Ana Paula Gonçalves, que está sempre comentando aqui. Um beijão para você. E não esquece o like. Não esquece o like. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com um tim-tim, o link está na descrição, porque ele está aberto, porque a gente nunca é monetizado, então ele está aberto. E também tem o botãozinho, né, de seja membro aí embaixo, do lado do botão de inscrever-se. Então, é isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Ou no outro canal. Fala, Cadu. Aqui, o microfone tá aqui. Rápido. E falando de inscrever, inscreve no canal. Tchau. Dá o like. E dá o like e aperte no sininho para não esquecer os outros vídeos. Tchau. Então é isso. Beijo. Tchau.